Fala pessoal, voltamos essa semana com o nosso Dreamcast. Eu sou o Dr. Jorge Rezec, temos aqui o Dr. Gustavo Pereira, nutricionista, e o coach Agnaldo Alves, falando com vocês sobre temas diversos relacionados à saúde. E dessa vez nós viemos falar sobre uma coisa muito importante, que é a relação de disciplina e motivação. O tanto que é importante isso nas nossas vidas para que a gente consiga atingir realmente objetivos e gerar performance, não só em relação à atividade física, mas performance de desenvolvimento pessoal, para você ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu acho que tem várias coisas ali que a gente tem que avaliar ao longo desse processo, né? E uma das principais coisas, inicialmente, é descobrir o que você quer fazer. Então você tem que ver as coisas que você é boa em fazer, as que você não é, e gerar foco. Decide o que você quer fazer, define e cria estratégias, comprometimento e intensidade para desenvolver isso. A gente sabe que para que você tenha um foco em alguma coisa que você realmente vai se dar bem inicialmente, é preciso que você tenha um foco sobre seu principal talento. Então é importante você descobrir qual que é seu talento, porque é mais fácil você se dar bem nele, né? Quando você não consegue gerar isso daí, gera várias incertezas ao longo da sua vida, é mais difícil você realmente ter um desenvolvimento pessoal. Então procura o seu talento, foca no que você é bom em fazer e toma a decisão, comprometimento e intensidade para que isso realmente saia do papel. Tem que tirar a frase da sua vida de eu vou tentar fazer para eu vou fazer, né? E para que isso aconteça, a gente sabe que não é uma coisa que depende somente da nossa decisão. A gente sabe que a gente tem que envolver com pessoas certas, né? Saber quem realmente já fez isso para que você possa se espelhar e fazer a mesma coisa que essas outras pessoas e trabalhar num ambiente propício para que você possa desenvolver o máximo de performance. Então, ambiente de trabalho, envolvimento, engajamento com pessoas certas são, de longe, né, uma das coisas primordiais a serem feitas. E a gente sabe que trabalhar os processos para que isso ocorra de uma forma plena na sua vida é muito importante. Quais são os processos que eu ponho na minha vida para gerar ali a condição de performance que eu vivo hoje em dia, né? Conhecimento, então a gente tem que continuar, é uma busca de conhecimento constante na nossa vida. É muito importante a gente atualizar e tentar fazer o melhor possível as nossas tarefas profissionais. Grupo de influência. Então, o ambiente, que nem eu falei, é tão importante, mas você tem que procurar se envolver com as pessoas certas, né? Pô, se eu quero trabalhar com isso, eu preciso saber quem é bom nisso. Vamos sentar na roda de gente que faz isso. Vou tentar arrumar um almoço com uma pessoa que é influente nisso. Então, o grupo de pessoas que você se entrosa, se influencia, é muito importante, né? Dinheiro, que todo mundo não gosta de falar sobre esse tema, porque ele foi linkado, na maioria das vezes, com pessoas que não pensam em outras pessoas. Quem tem muito dinheiro é porque só pensa em si só, mas dinheiro é uma condição muito importante, gente, que a gente precisa ter valor e respeito ao longo da vida e não sentir vergonha de querer conquistar dinheiro, né? A ambição é uma coisa que nós temos que ter de uma forma controlada e saudável, né? Um pilar muito importante que é a família e amigos, né? Que é um pilar estrutural, na verdade, que tem que ter um processo relacionado a isso para que você consiga ter suporte para desenvolvimento profissional e pessoal. E a validação, é todo dia você se auto-validar, se auto-afirmar, é você se auto-avaliar e ver realmente o que está de errado, o que está certo, o que você pode construir de melhor. E para isso a gente sabe que precisa-se de um gerenciamento de tempo. Então quando eu falo gerenciamento de tempo o que é para fazer e o que não é. Como que a gente pode estruturar isso de uma forma simples e saudável na nossa vida? Fala galera, sou Gustavo Pereira, nutricionista, e vamos falar em relação à abundância. Como o Dr. Jorge comentou, a gente precisa estar repleto de pessoas não só positivas, a gente tem que estar perto de pessoas com os mesmos propósitos que a gente. Por vários fatores. O primeiro que, como estamos passando várias informações aqui para vocês de forma gratuita, porque o que a gente tem de intuito? Ajudar o máximo de pessoas possíveis a entender que saúde é uma coisa mais ampla do que as pessoas imaginam, para as pessoas mudarem as atitudes delas e para que isso atinja o máximo de pessoas possíveis. E eu falo assim que a gente somos como árvores.
A árvore, ela, quanto mais enraizada, quanto mais forte ela fica, mais fruto ela gera, e a árvore não gera fruto para ela própria, ela gera fruto para outras pessoas. Uma árvore que não frutifica muito, uma árvore fraca, que tem poucos frutos, o fruto acaba apodrecendo nela. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, que é os frutos que a gente enraiza na nossa árvore, mais a gente consegue fornecer frutos para outras pessoas. E quanto mais a gente consegue enraizar isso que a gente precisa, que é buscando informações com outras pessoas que têm um entendimento mais do que a gente consegue fortificar essas raízes cada vez mais e colocando frutos para outras pessoas, também gerar frutos para outras pessoas, e isso vai virando uma bola de neve de coisas boas. E eu falo assim que eu para mim conseguir ter abundância, além de precisar de outras pessoas e gerar muitos frutos para outras pessoas também, eu tenho uma escala que eu utilizo diária, que é uma escala de abundância, que eu tenho uma escalazinha que eu faço, que eu anoto numa planilha, que eu coloco lá numa escala de 1 a 10, família, lado íntimo, financeiro, trabalho, espiritual, lazer, social, saúde e emocional. Se vocês quiserem voltar até o áudio e colocar anotado aí todos esses fatores numa escalinha de 1 a 10 e colocar o quanto vocês se dedicam a isso. Então você vai lá e coloca família tá 5, financeiro tá 3, trabalho tá 10 e saúde tá 2. Você vai ver que você não fecha o ciclo. Tem uma coisa que você está se dedicando muito mais que a outra. Então eu coloco essa escalinha, eu falo uma escala de segunda a sexta, onde eu coloco lá, hoje eu me dediquei à minha família, meu lado íntimo, eu peguei minha esposa e fui almoçar com ela, eu organizei minha parte financeira já na segunda-feira, já trabalhei, já li a Bíblia, já fiz um esporte, já saí com a minha filha, já liguei para um amigo meu para tomar um café, consegui fazer alguns trabalhos de saúde emocional, já treinei, enfim, em um dia só eu consegui fazer tudo que eu precisaria. E aí eu faço isso de segunda a sexta. Por que de segunda a sexta, Gustavo? Não sábado e domingo? Porque eu falo, se você já orou, já se dedicou à sua família, com a sua esposa, com a sua filha de segunda a sexta, o sábado e domingo é um plus, é um a mais que você faz. Porque não adianta ir na igreja no domingo e a semana inteira você não se dedicar a Deus. Não adianta você cuidar da sua saúde terça e quinta na academia e no final de semana você não acordar mais cedo para fazer uma caminhada, uma corrida. Não adianta você intensificar no trabalho das 8 da manhã às 7 horas da noite, chegar em casa cansado e você não ter tempo para sua filha ou para sua esposa, porque saúde é isso, saúde é abundância, você acordar cedo com um propósito, você fazer tudo que você quer no mesmo dia, você conseguir se organizar, você conseguir ligar para um amigo seu que faz tempo que você não vê para tomar um café, ou para jantar, ou a sua avó que faz tempo que você não visita ela, combinar toda quarta-feira de jantar com ela. Isso é abundância, e quando você tem abundância em tudo isso que você faz, você se organiza, você começa a ter saúde, e aí você começa a se motivar para conseguir fazer outras coisas. E aí quando você tem uma dificuldade em alguma coisa específica, você busca outras pessoas e começa a fazer network. Então, exemplo, eu tenho dificuldade em marketing, eu vou ligar para um amigo meu que é especialista em marketing, vou tomar um café toda terça-feira com ele. Você vai começar a entender melhor o assunto. Eu quero correr uma meia maratona. Ô Jorge, eu posso treinar com você todo sábado? Pode. E aí você começa a conviver, você começa a identificar como que você começa a organizar a sua rotina para você chegar no seu propósito. Mas para isso você tem que primeiro precisar de pessoas, para depois você fortalecer a sua raiz, para depois você começar a fornecer frutos. A gente fala que a motivação, na verdade, ela é algo que vem durante o processo, né? Você não vai começar alguma coisa motivado, você vai adquirir a motivação ao longo do processo. Mas para isso você precisa de disciplina, né? Disciplina para que uma rotina realmente se vire um hábito, né? E de repente essa disciplina que você está falando aí, ela não acontece em si no longo prazo já, né? Por exemplo, use a disciplina no seu dia a dia, por exemplo, nos primeiros 5 minutos do seu dia ali, você se dá a oportunidade de começar a fazer determinada coisa. A pessoa vai começar a treinar pela manhã.
Então, aqueles 5 minutos ali, ela já vestiu o tênis dela de corrida, que seja, se preparar, tomar um café e tal, pô, agora eu vou treinar. Então, a cada passo desse que a pessoa vai pontuando e todos os dias ela passar a aplicar aquela regrinha ali, aquilo ali passa a ser a própria disciplina em si. Porque, de repente, a pessoa acha que a disciplina é uma coisa de outro mundo, entendeu? Mas são as pequenas decisões que aquela pessoa toma no dia a dia que faz ela ser uma pessoa disciplinada em si. Então, assim, são nessas pequenas decisões que a gente vai vencendo e vai pontuando no dia a dia. E em relação a isso que vocês estão falando, é importante também, do meu ponto de vista, a pessoa buscar um mentor, entendeu? Certo. Eu não domino de determinado assunto, mas busque uma pessoa que vai te treinar em relação àquilo, a pessoa que já passou por aquele caminho. Corta caminho. Que ela vai encurtar essa distância, né, entre onde você está nesse momento e onde que você quer chegar. Então, na maioria das vezes, nós somos, às vezes, arrogantes, né, de achar que eu dou conta de fazer sozinho, né? E quando eu busco alguém que já passou por aquele caminho ali, ele já errou algumas vezes que em determinado momento eu não preciso passar por aqueles erros, né? Eu vou aprender com os erros de outras pessoas e isso vai me encurtar a distância e às vezes passar pelo processo com menos sofrimento. É o que eu falo, tem coisa que você não vai saber fazer, não adianta você se martelar, gastar seu tempo, que é precioso. Hoje a gente... muitas pessoas acham que o maior bem que a gente tem é armazenar dinheiro. O maior bem que a gente tem é armazenar tempo. Porque se a gente armazenar dinheiro que for, a gente vai morrer, vai ter um monte de dinheiro guardado. E a gente não vai ter tempo para gastar tudo isso. Então a gente tem que armazenar tempo e tempo com qualidade. Tempo com a família, tempo com os amigos, tempo com saúde. E como eu dou de analogia, é a questão da escalada do Everest. A melhor parte... não é a hora que você tá no cume ali. O cume você fica 5 minutos, plota a bandeira, tira uma foto e vai embora. Só que no outro dia, a hora que você acorda, o que você vai lembrar de tudo é a jornada. É a pessoa que você se tornou durante o processo. A resiliência que você criou. Essa transformação, ela não tem preço, né, cara? É o valor que você extrai, por exemplo... de se transformar numa pessoa, vivenciar aquele projeto para você chegar no determinado ponto. Eu acredito que, por exemplo, uma pessoa que hoje ela é obesa e ela precisa entrar nos padrões de saúde, ela tem que se tornar uma outra pessoa, ela tem que mudar. Ela vai gerar uma transformação na vida dela, de hábito, de alimentação, de sono, de descanso, de treino. E para essa pessoa chegar nesse objetivo, ela tem que sofrer essa transformação. E esse processo ele ensina muito pra gente. E é por isso que é ideal procurar a ajuda do time, porque se a pessoa às vezes pode até ter entendimento, às vezes mesmo no personal, às vezes o personal não é errado, entre aspas, o personal às vezes ele não tá no peso adequado, ou até o nutricionista não tá no peso adequado, tem vários nutricionistas que são sobrepeso. Por quê? Ele não consegue identificar o que ele está errando, ele precisa de uma ajuda também. Então, o que ele tem dificuldade, não adianta ele ficar martelando o tempo para tentar resolver aquilo. Não, busca ajuda, é muito mais fácil. Usa seu tempo precioso para melhorar aquilo que você é bom. Então, às vezes, o nutricionista ele é bom em fazer uma modulação de receita ou trabalhar num restaurante. Aperfeiçoa nessa área. Se você tem dificuldade no emagrecimento, o que você faz? Busca ajuda de outro profissional. Então a ajuda do time em si é para facilitar em si o paciente chegar no objetivo específico. Então como a gente está martelando sempre, a gente precisa de outras pessoas. A gente precisa para conseguir chegar no objetivo muito mais fácil e não ficar tropeçando e gastando nosso tempo precioso com coisas sem valor. Exato. Uma coisa que eu falo muito é que esse processo ele tem que ser muito bem desenhado e muito bem vivenciado, né? Primeiro porque realmente o processo que ele é modificador realmente de alguma coisa. Então, o crescimento pessoal, profissional que você vai ter durante o processo, esse sim que vai ser o que vai te transformar numa pessoa melhor ou não. E não o objetivo final realmente, né? Então, esse processo você está precisando do que para ele? Você está precisando de um apoio com um nutricionista, com um médico, com um preparador físico? Não, minha meta é outra coisa. Eu preciso de um cara que trabalha, sei lá, finanças,
Ou outra coisa, então assim, durante esse processo você precisa de gente para te amparar para você conseguir atingir a sua meta de uma melhor estrutura. Eu falo que quem falha na preparação se prepara para falhar, cara. Porque o cara que errou no processo, ele vai errar lá no final, né? Tem que errar. É o cara que quer correr uma maratona e não treinou para isso. O cara vai chegar e vai quebrar lá no meio da metade, sabe? E aí ele vai treinar de novo. Ou ele vai desistir, ou ele vai aperfeiçoar e vai buscar ajuda. Ó, eu errei nisso, o que eu faço? Porque às vezes o cara quer fazer sozinho e ele esquece que tem um educador físico que planeja o treinamento. Ele vai treinar. Se ele tiver uma mente de crescimento, ele vai aprender com o erro e vai refazer o processo e vai ajustar onde ele errou. Agora, se ele for arrogante, né, ele vai abandonar. E arrogância, pra quem não sabe, é você achar que você consegue tudo sozinho e não depende da ajuda de ninguém. É o verbo arrogar. E a pessoa arroga, ela não quer saber de ninguém, ela quer resolver tudo sozinha. É realmente isso. E aí, cara, além dessa parte do processo, uma coisa de estrutura final que eu acho legal é que você, depois que atingir um objetivo final ali, você tem dois tipos de situações, né? Ou ganhar realmente, se conseguir realmente atingir aquela meta, ou perder. E em relação em perder, essa perda pode ser de duas formas, né? Ou a perda que você vê que você se preparou, tentou, mas não conseguiu, mas você tem a cabeça em tempo que você fez tudo o que era para ser feito. E aí aquilo lá com certeza vai te motivar a tentar de novo e querer ganhar de novo. E com a cabeça de que você perdeu, mas você falhou no processo, né? Porque isso daí é muito desanimador, né? Você saber que você não se preparou adequadamente para aquela situação e você falhou por culpa própria, não por culpa da situação em si, né? Então, isso daí é bem interessante. E saber também que cada pessoa vai responder de um jeito, porque eu acho que o problema maior das pessoas terem desistência é elas terem o fator comparativo. Ah, minha amiga, ela emagreceu em 3 meses, eu quero fazer a mesma dieta que ela. O fulano correu uma meia maratona em um mês treinando, só que a resposta biológica dele é muito diferente da sua. Se a gente pegar uma cadeia de DNA, o Jorge já fala melhor para a gente isso, a gente é individual em tudo, somos seres humanos únicos, cada um tem uma resposta biológica, então não adianta você ter um comparativo, você tem que comparar você com você próprio, não você com o fulano e o ciclano, porque isso gera desistência. E eu falo em questão de treinamento, melhora do quadro de obesidade, melhora em relação a tudo na vida, é não querer grandes disciplinas. Você tem que começar com pequenas. Como que a gente queria pequenas? Eu falo pro paciente, acorda cedo e por mais que seja difícil, arruma a cama. Porque seu dia já acorda difícil, só que depende do seu ponto de vista. Então arruma a cama. É difícil, acorda cedo naquela angústia, arruma a cama. Você vai lavar a louça, não lava um copo, lava a louça inteira, até você terminar. Você vai fazer tal coisa, você organizou seu quarto, você guardou um tênis, guarda os 2. Você vai criando pequenas disciplinas no seu cérebro. Isso é treinável também, né? Você vai estimulando o seu cérebro a se adaptar a essas rotinas, né? Então você vai notando que é um conjunto de hábitos que te leva a performar bem no que você for fazer, né? E são essas decisões, essas ordens que você dá no dia a dia que separa a pessoa que é disciplinada daquele que está motivado e daquele que não, que está largado mesmo, né? Então, assim, essa capacidade que às vezes o esporte ou a atividade física em si traz para nós, de você se dar uma ordem e ali cumprir aquilo, sabe? Isso. Se a pessoa passar a alimentar isso no dia a dia dela, ela vai ser uma pessoa disciplinada. Eu acho que a chave, o caminho tá aí, entendeu? Um exemplo clássico é as Forças Armadas, né? Lá o que rege é a disciplina, sim. E é através da disciplina que existe uma hierarquia e um comando e uma estrutura que funciona adequadamente, né? Porque ninguém ali tá motivado naquilo, né? Qual que é a motivação do exército? Falando na sua ordem mesmo, é guerra. Cara, se fosse para eles dependerem da motivação, ninguém iria fazer nada, porque a gente não guerreia, normalmente, pelo menos aqui no Brasil, né? E aí, o que rege aquilo é manter o foco na disciplina mesmo, né? E pegando um gancho no que o Gustavo falou, a primeira coisa que os caras fazem é arrumar a cama, né? Exato. Tem que estar impecável a cama dos caras, o coturno, né, bem ilustrado. Então, assim, os caras começam pelo básico, né?
Não é, tipo assim, o treino mais fazer a dieta exaustivo mais, e tal. Não, o cara começa arrumando a cama dele. Começa pulando uma corda. Pular corda é legal, cara. É uma atividade de alto gasto energético. Sim, né? e treinar o cérebro. Eu pego o paciente e falo assim, tô ansiosa, tô estressado, enfim. Eu falo, faz uma meditação. E aí o pessoal acha que meditação é você ficar sentado num banco com o dedo pra cima e não é isso. A meditação é você equilibrar seu sistema nervoso para entrar num estado de relaxamento, até paz possivelmente mesmo, de flow, que é a hora que você tá num mundo totalmente... você tá aquele tempo outra, viajando. né, cara, é se dar o tempo pra si, né? Porque na maioria das vezes a gente atende tantas pessoas, né? Que a gente cuida dos outros e a gente não tem tempo pra cuidar da gente, né? Sim. Às vezes a gente foca tanto em ajudar as pessoas, né, no que cada um faz, mas na hora de se dar esses 5 minutos ou uma hora que seja, a pessoa não consegue cuidar de si. E o que eu falo assim, a questão do treinamento do cérebro, a meditação também é um treinamento, é igual alongar. Não adianta você nunca meditou na vida e de repente você quer lá sentar e ficar 10 minutos relaxando. Seu cérebro está numa adrenalina violenta. Então é treinar. Como que você pode meditar? É ouvindo uma música que você gosta, fazendo uma caminhada. Tem uns aplicativos muito legais. Tem uns aplicativos, né, de meditação guiada. Né? Tem o Calm, que é muito legal, mas tem vários. Mas você tem que treinar. Você sabe uma coisa que me ajuda muito, cara? Música. Eu gosto muito de tocar violão. E para você tocar uma música toda, você tem que estar concentrado, você tem que entrar naquilo ali. Senão você distrai e na hora que você vê, você já está fazendo outra coisa, está prestando atenção em outra coisa. E a música é algo que eu consigo entrar nisso, entendeu? Se a gente entrar naquele estado de relaxamento, E se a gente parar pra pensar, as pessoas fazem isso ao contrário. O que as pessoas fazem? No momento de relaxamento, elas intensificam o cérebro pra ficar vendo rede social, pra ver uma outra pessoa que tá melhor que ela, entre aspas. Uma pessoa fica vendo rede social pra ver propagandas de iFoods, junk foods. Né, cara? Elas ficam totalmente à toa. As pessoas passam, na média, 1 hora por dia, na média, assim, no Instagram, no período noturno só. Tipo, em casa, à noite, na cama, pra dormir, cara. E fala depois pra nós que não tem tempo pra ir treinar. E qual que é a probabilidade dessa pessoa que gera esse gatilho emocional de ficar vendo essas outras pessoas sempre estando melhores e sempre treinando e aí de repente propaganda de comida, tá com a mente totalmente bloqueada em relação a isso. Então assim, o que a gente vê durante o dia também vai influenciar do que a gente vai se tornar. E se a gente vê muitas mentorias, eles falam para o seguinte, você tem que seguir no máximo 30 pessoas na sua rede social, no máximo 30 pessoas. Eu até preciso excluir várias, porque assim, quando você segue 30 pessoas com motivação, você se espelha nessas pessoas, a hora que você vê recado é só de coisa que você quer ouvir, você quer seguir. Agora você fica seguindo... É só coisa que te puxa pra cima, né? Que eleva a sua barra. Só vendo foto que não vai te agregar em nada. Pode ver as pessoas mais conceituadas, as pessoas com mais inteligência emocional, elas seguem pouquíssimas pessoas. É fantástico. Faz sentido. Cara, e treinar esse mindset é muito importante, né? Porque uma coisa que você falou, como é que você vai convencer o cara de que acordar cedo e fazer atividade física é bom, se o cara já pensa que é ruim, né? Então, assim, ele tem que treinar a cabeça dele. Pô, a partir de amanhã eu vou tentar acordar, tal. Mas, cara, eu vou tentar, eu vou acordar, vou fazer isso de virar uma rotina. Ele tem que treinar a mente dele, porque se ele já pôr na hora de dormir que aquilo lá é uma merda, que ele vai fazer aquilo contra a vontade dele, que ele não quer, cara, muito dificilmente isso vai dar certo. Uma coisa que eu falo que, assim, é ruim, né? A pessoa coloca como algo ruim. Mas ela pode escolher, ela tem o poder de escolha entre qual ruim ela quer escolher. Você vai escolher o ruim onde você tá doente, ferrado, você não consegue fazer nada, ou você vai escolher o ruim onde você se alimenta bem, treina, você tem saúde para fazer o que você quiser, para viajar, para brincar com seus filhos. Tá na mão da pessoa, entendeu? Então, o nosso livre-arbítrio, né, de escolher que ruim que você quer. Se a pessoa vê por essa ótica, né? Porque eu acho maravilhoso, cara, eu poder treinar, eu tirar aquela hora do dia pra mim. Eu tô cuidando de mim, cara. O dia que eu não treino, eu me sinto mais cansado do que o dia que eu treino. É o famoso seguinte, você entra no desconforto hoje pra ter o conforto na velhice.
Ou você tem um conforto agora, que é o conforto, é dormir até tarde, é não treinar, é comer o que quer, tá confortável, só que o desconforto vai vir lá na velhice. A fatura chega, uma hora A conta Cara, chega. mas se você treinar a tua cabeça, não é uma coisa ruim, cara. Não. Eu gosto desse estilo de vida que eu tenho hoje. É só parar pra pensar, ó. Mas é o ponto de vista, né, cara? Então, mas isso daí é treinável. Você tem que ter Eu então, a sempre- disciplina pra manter aquela sua rotina, pra depois aquilo virar um hábito realmente. né? Eu falo às vezes pros alunos, eu falo assim, você gosta de comer o teu churrasco, você gosta da tua pizza, do seu hamburgão, você quer continuar a fazer isso por mais tempo? Equilibra a balança, Equilibra, pô, cara. vai fazer Vida uma é equilíbrio. atividade, Ó, vai vamos- fazer um treino, pô. Vamos fazer A gente Você faz vai fazer isso. aquilo ali com A mais, gente também com come mais hambúrguer, a gente felicidade. come Eu pizza. adoro, Você acha eu que isso adoro faz mal hamburgão. pra gente? Ah. Eu vou fazer um desafio pro pessoal que tá ouvindo aí a gente, ó. Na verdade, desafio não, uma reflexão, né? Quando vocês comem errado no sábado, no domingo, enchem a cara, comem hamburgada, comem fritura, como é que vocês se sentem no outro dia? Para pra pensar aí agora. Como é que vocês se sentem? Empanzinados, fadigados, sem energia, não rende no trabalho, roupa tá apertada, emocional desconfigurado, não tem uma vontade de dar um abraço no marido porque tá se sentindo mal. Agora vamos pensar o contrário. Quando você come bem, se alimenta bem, que você sente? Energia boa, saúde mental, rende no trabalho, tudo funciona. Aí eu falo assim, qual que é o sentido de você não ver a hora de fazer coisa errada? Eu começo uma mudança de alimentação e eu não vejo a hora do dia do lixo. Eu falo assim, só a comida errada que te traz benefício, sendo que no outro dia você tá uma porcaria. E por que você não vê uma motivação de comer uma banana com aveia, de comer uma batata doce com frango? É que as pessoas rotulam muita comida. Eu não aguento mais comer comida fit. Eu falei, você não tá comendo comida fit, você tá comendo alimento. Batata é alimento, frango é alimento, brócolis é alimento. Isso não é comida fit. É alimento, você está se alimentando e quando você se alimenta, você está fazendo seu corpo funcionar. E põe em mente que a alimentação é meio de sobrevivência, não é meio para suprir seu estado emocional. Você tem que se alimentar para você fazer seu corpo funcionar, não é para suprir suas emoções. Eu tô ansioso, eu tenho que beber, eu tenho que comer. Cara, descarrega essa ansiedade em outra coisa, vai fazer atividade física, vai fazer outra coisa. Isso vai regular essa questão da ansiedade. Uma outra coisa em relação à alimentação. A indústria de hoje distorceu o que alimenta. Isso. Entendeu? Se você for analisar hoje nas mídias em si, o que é alimento de verdade mesmo não tem espaço. Sim. Mais para aquelas pessoas. Aí a gente acaba Tá sendo até mais chato caro, da se for história. comprar com alimento orgânico, as coisas assim, você acaba pagando até mais caro. Exatamente. Então a demanda de porcaria é muito ruim. É mais fácil a pessoa sair daqui, ir ali no boteco comprar um da salgado esquina, ali, uma comprar um coxinha, salgado, tomar um refrigerante e falar que ela almoçou. Sim. É isso que vai, na maioria das vezes você vai ver acontecer. Por conta que às vezes nós não temos isso tão fácil, a coisa do alimento que vai fazer bem para nós, aí, que vai ter como que eu posso dizer? Um carboidrato bom, uma proteína que vai qualidade, te gerar... qualidade. E outra, é o relacionamento que a gente tem com o alimento. Eu vejo muitas pessoas que, hora que vão mudar o hábito alimentar, elas comem uma salada com a pior angústia possível. A pessoa olha para aquela salada com raiva, vai comer uma batata doce, põe um dedo no nariz. Eu falo assim, isso é relacionamento. Imagina você casar com uma pessoa onde você vai dar um abraço nela, você levanta até as mãos, ela vem te dar um beijo, você regurgita a hora que ela vem te dar um beijo. Não vai fazer bem nenhum. Não faz bem, outra. É um relacionamento que vai durar pouco tempo, ou vai durar muito tempo, você vai ficar doente pelaquela atitude que você está tendo. Então, comer bem depende muito de como você está se comportando em relação a aquele consumo alimentar. É até uma questão de amor próprio. Amor próprio. Se cuidar, exato. Entendeu? Exato. Isso daí é muito importante a gente estar falando, porque é o que vai gerar aquela reta final que a gente falou, né? De transformação pessoal, né? Não adianta a gente querer propor transformação pessoal se você não está em equilíbrio entre a parte emocional, física, espiritual, orgânica, social, tudo em perfeito equilíbrio, né? E só para finalizar o gancho ali, né, gente? A gente falou sobre a relação de disciplina com motivação exatamente por causa disso, né? O quanto mais disciplina a gente tiver, mais motivação vai vindo ao longo do tempo. Não espere, né, você estar motivado para começar a fazer as suas coisas ao longo do dia. Esse foi mais um episódio do nosso querido Dreamcast, um podcast criado para vocês, comigo, Dr. Jorge Rezec, nosso nutricionista Gustavo Pereira e o coach Aguinaldo Alves.
para levar o máximo de informação relacionado à saúde, bem-estar e performance para vocês. Encontrem a gente nas nossas redes sociais, @Jorge Rezec, @Gustavo Pereira Nutricionista e @Coach Agnaldo Alves, ou no site jorgerezec.com.br. Na semana que vem estaremos de volta com algum outro capítulo levando mais informação para vocês. Um grande abraço e até a próxima.